Olá, Ricardo Ribeiro aqui, faço parte da equipe de gestão de multimercados aqui do Fator, e hoje eu estou para falar para vocês aqui como que foi o fundo Fator Macro Multimercado nesse mês de janeiro desse ano de 2023. Ano esse que já começou com muita volatilidade, né? O primeiro mês do mandato do novo presidente, do novo governo, e já viemos aí com muitas emoções. Mostrando aqui para vocês um gráfico que eu tenho rotineiramente mostrado aqui todos os meses, que exemplifica bem o que tem ocorrido no mercado de juros aqui no Brasil, né? Esse mercado que vem sendo comentado inúmeras vezes aí pelo governo, pelas frentes do governo, e vem sofrendo muitas oscilações ao longo do mês. Então, a gente observa a linha laranja aqui, a última negociação de dezembro, né, de 2022, e a linha verde é a última negociação agora desse mês de janeiro. E o que a gente observa? Né? A gente observa que as taxas de juros elas abriram, ou seja, ficou mais caro tomar dinheiro emprestado, né? O crédito ficou mais caro. Né? Mas o que eu quero mais mostrar aqui desse gráfico é uma posição que a gente veio montando já desde outubro, ali, desde as eleições, se solidificando e ficando mais confiante com ela, inclusive em dezembro, para esse mês de janeiro, que é justamente a posição de inclinação. Né? O que é a inclinação da curva de juros? Se a gente observar ali os vértices de 2026, 2027, para os vértices de 2030, 2031, na linha laranja, a gente percebe que todos eles estavam ali por volta de 12,60, né? Na linha verde, agora, a gente consegue ver que houve uma oscilação e uma inclinação, né? Então, antes, essa curva, né, estava reta, né, a famosa curva reta, que alguns artigos até saíram aí falando no mercado a respeito, e essa curva inclinou positivamente, né? Então, isso vem muito por conta do risco do arcabouço fiscal, das falas do presidente e dos representantes do governo, e então isso era uma posição que a gente acreditava, né? Estava posicionado aqui no fundo para isso, e a gente surfou bem esse movimento de inclinação na taxa de juros. Tá? E, além disso, né, mesmo com essa posição acreditando na inclinação, a gente, ali por volta do final do mês, da metade para o final do mês, a gente ainda inverteu a mão, né, ficou vendido nas taxas longas de juros, nos momentos de estresses e fazendo entradas e saídas um pouco mais táticas e surfando positivamente essa oscilação de juros nesse mês de janeiro. Tá? Quando a gente vai para o mercado internacional, o S&P 500 teve uma forte valorização, né? Subiu 6% no mês de janeiro. E isso vem porque eles estão ainda com o desafio que eu venho comentando com vocês aqui todos os meses, da taxa de juros americanas e do controle da inflação americana. O desafio agora está com relação ao mercado de trabalho americano. O mercado de trabalho americano está muito forte, né? E vem apresentando dados muito fortes todos os meses. Porém, agora, nesse mês de janeiro, ele veio apresentando alguns dados mais fracos e até meio bizarro, né? Porque você fala, tem mais desemprego e a bolsa subiu por conta disso. E, de fato, porque implica que o Banco Central americano, né, o Fed, não vai precisar colocar mais juros, né, fazer mais aperto monetário para controlar a inflação. Então, nesse mês de janeiro, a gente viu várias empresas, diversas empresas anunciando demissões dos quadros de funcionários, fazendo os layoffs, né, anunciando 5%, 10% de demissão do cargo de funcionários deles. E, com isso, e alguns outros dados, indicadores econômicos, a Bolsa Americana surfou esse rally com alta de mais de 6%. A gente ainda segue na nossa posição vendida em Bolsa Americana, acreditando ainda que não há ainda o esforço suficiente da política monetária do Fed para controle da inflação. O mercado de trabalho, mesmo com esses números de demissões aumentando, ainda segue elevadíssimo, né? Por mais que seja o comentário de janeiro aqui, mas no dia 2 agora de fevereiro, a gente teve divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos que veio muito acima do esperado. Então, assim, a gente segue confiante ainda na nossa posição, fazendo ainda movimentações táticas de entrada e saída, justamente para reduzir um pouco o dano quando esse rally acontece, né? E não tem como não falarmos aqui do fato de lojas americanas, né? O principal fato que ocorreu aí no mercado nos últimos anos
no mercado de capitais brasileiros e se comparando aí com outras fraudes que ocorreram nos Estados Unidos, né? Assim, surpreendente, né? Não tem muito o que se comentar a respeito, por enquanto, ainda está sendo tudo muito averiguado, investigado, mas vale trazer aqui para vocês para justamente mostrar o impacto que uma gestão passiva pode trazer e a diferenciação com uma gestão ativa. Né? Por que eu digo isso? Porque, no fundo, a gente tinha, sim, uma posição em Americanas, era uma posição pequena, era menos de 2% do fundo, né? Mas, dado o impacto que teve o ativo, né, caindo mais de 90%, né? Num dia ele está fechado a R$ 12 e no outro abre abaixo de R$ 2, a gente teve um impacto bem reduzido na performance do fundo nesse mês. Né? Então, a gente observa aqui na atribuição de performance book de renda variável uma atribuição negativa de 0,47, mas reduzida justamente por conta de proteções que a gente obtinha nos ativos. Né? A gente costuma sempre operar renda variável com proteções em derivativos, em opções, e Americanas não estava diferente. Então, a gente tinha uma proteção com opções que protegeu aí mais de 40% desse nosso prejuízo total no ativo pós essa situação. A gente zerou a operação e seguiu adiante. Né? Então, a gente observa aqui que os juros foi o principal contribuidor, né, de performance, junto com crédito, inflação e arbitragem. Vale ressaltar também que em crédito corporativo a gente não tinha nenhuma exposição a lojas americanas e os bancos que a gente possui exposição em créditos corporativos também eram bancos que não possuíam exposição a lojas americanas. Com isso, a gente entregou um retorno de mais de 1% nesse mês, né? Ainda assim, ficamos um pouquinho, ligeiramente abaixo do CDI, descontando os custos já, né? Com líquido já de tudo, ficamos ali aproximadamente 92% do CDI, mas o nosso foco segue sendo as janelas de longo prazo, né? Quando a gente observa os últimos 6 meses, que foram 6 meses de grande volatilidade, de grandes turbulências no mercado, a gente vem entregando uma performance positiva, com uma volatilidade controlada e prezando sempre pelo capital do nosso cotista no longo prazo, né, com quase 110 do CDI, mantendo aí o retorno que a gente vem obtendo ano após ano desde a criação do fundo. Bom, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar o Fator nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.